Por falar em Brasilzão, queria até entender, Ronald, por que a gente fala tão pouco, e aí acho que aqui é um meia-culpa que nós temos que fazer como veiculadores de notícia, né? A gente fala muito sobre tanto setor da economia brasileira, indústria, agro, comércio, mineração se fala pouco. É por isso que a gente vai dar espaço agora para o nosso ouvinte entender melhor quais são as potencialidades do Brasil, quais são hoje os maiores polos de mineração no Brasil, o que precisa melhorar, onde a gente hoje já tem um nível adequado para esse setor. A gente vai conversar com a Elaine Santos. Ela é pós-doutoranda no programa da USP Cidades Globais. Elaine, bom dia, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes. Já te agradeço por conversar com a gente. Vou pedir para você uma aula aqui a respeito desse setor, viu, Elaine? Olá, Thaís. Olá, Ronald. Olá aos ouvintes da Rádio Bandeirantes que nos escutam de algum lugar. Um bom dia. Eu agradeço o convite e é um prazer estar aqui partilhando desta manhã com vocês. Eu vou tentar dar uma aula assim no sábado de manhã, não é muito fácil, mas vamos lá. Qualquer dia é dia. Ô, Elaine, é o É, seguinte, de fato, me parece que hoje existe uma defasagem na quantidade de informação que é distribuída para a sociedade sobre o potencial da mineração no Brasil, esse país de tamanho continental e que tem tantas riquezas também minerais. Isso acontece mesmo? Se acontece, por quê? sim, isso acontece e a minha pesquisa é um pouco direcionada para esse trabalho também de divulgação e de disseminação do debate sobre a mineração, né? E por quê? Porque eu sou uma socióloga, eu fiz geografia também, e eu estudando a questão energética desde sempre, desde o início da minha graduação, eu sempre senti falta do debate técnico. Por que que a sociologia, as ciências humanas, está muito afastada do debate técnico? Então, ao longo da minha trajetória, eu fui entrando no debate sobre a questão energética e também no debate sobre mineração, porque mineração é energia, para além de bens materiais que a gente produz com a mineração também é energia. Então, eu fui me aproximando disso. E, de fato, quando a gente fala sobre mineração, esse debate é predominantemente técnico e dificulta muito a compreensão da população que está apartada desse debate acadêmico, desse debate científico. Então, a gente fala em termos técnicos, a gente fala prospecção, nós falamos em sondagem, isso não são termos comuns no nosso cotidiano, ninguém vai na padaria e está falando sobre prospecção. Então, o que eu tento fazer, a partir do debate das ciências humanas, é trazer o social, trazer os impactos, trazer esse debate sobre a questão socioambiental para um debate mais do nosso dia a dia, para que a gente consiga tornar o debate sobre energia e mineração um debate público. O Elaine, eu imagino, e passa pela minha cabeça, deve passar pelo imaginário das pessoas, aquilo que elas ouvem dizer sobre as reservas minerais aqui no Brasil, né? O que o Brasil tem de potencial em várias frentes, né? Ah, porque determinada região tem uma montanha do lado de baixo desse tipo de material, é urânio, é lítio, é, sei lá, uma infinidade de coisas. Eu queria saber de você se a gente tem uma quantidade desse tamanho do que se fala, de coisas inexploradas, e o que disso ainda depende de um crescimento importante da nossa infraestrutura para poder fazer uso dessas riquezas. Sim, nós temos grandes reservas de muitos minerais que são hoje considerados os minerais estratégicos para a transição energética. O que que isso significa? Significa que nós temos reservas de minerais que vão ser utilizados para produzir baterias de carros elétricos, para produzir telefones celulares, para produzir motos elétricas, para produzir baterias que vão ser utilizadas, né, nas energias eólicas, nas energias solares. Então, o Brasil tem reservas importantes. E aí a gente está falando, por exemplo, do lítio, das terras. O lítio, o Brasil tem a quinta maior reserva do mundo. No caso das terras raras, o Brasil tem a terceira maior reserva do mundo. No caso do minério de ferro, o Brasil já tem, né, uma longa história aí com o minério de ferro, detém cerca de 17% das reservas mundiais. No caso do nióbio, por exemplo, nós temos mais de 90% das reservas conhecidas até esse momento está no Brasil.
Então, assim, desses minerais, que são os minerais considerados estratégicos, o Brasil tem grandes reservas. E o que nos falta, assim, né? Apesar da gente ter uma longa história com a mineração, e uma história até permeada por aspectos bastante trágicos, se a gente considerar as barragens, né, de Mariana e Brumadinho, nós temos esse histórico com a mineração, mas nós não temos uma cadeia desses minerais estratégicos, uma cadeia muito desenvolvida. O lítio, que é a matéria-prima que eu acompanho mais, nos dá informações muito importantes, assim, porque o Brasil explora lítio desde a década de 90. Em algum momento, ao longo dessa história, nós dominamos essa cadeia e hoje a gente está exportando mineral. Então, o que aconteceu ao longo dessa trajetória, desde a década de 90, que não permite e não permitiu que hoje a gente se tornasse um grande polo produtor de baterias, por exemplo, e não só exportar matéria-prima. E o que aconteceu, Elaine? Por que a gente não consegue fazer com que a riqueza mineral seja também uma fonte distribuidora de riquezas para a população brasileira em geral? Sim, o que aconteceu no caso do lítio especificamente, e um pouco das terras raras também, e para quem não sabe, assim, as terras raras, elas são utilizadas na tecnologia, na produção de chip, na produção de baterias também, tanto para telefones quanto para baterias que vão armazenar energia, né, nas centrais eólicas ou nas centrais solares. Então, tanto para a matéria-prima lítio e para as terras raras, nós, em algum momento, como eu disse, desde a década de 90, nós dominamos essa cadeia para aquele período. E o que aconteceu foi que a gente deixou de investir nisso. Então, nós deixamos de acompanhar as tecnologias que estavam sendo desenvolvidas mundialmente. Então, se a gente pega hoje a China, por exemplo, que é quem domina o mercado de produção de baterias atualmente, eles continuaram com seus investimentos científicos e tecnológicos a ponto de hoje dominar esse mercado e fazer com que, por exemplo, a Europa e os Estados Unidos tenham que rever as suas políticas industriais para conseguir concorrer com a China. Então, o Brasil deixou de fazer esse desenvolvimento, deixou de fazer esse investimento. E a gente foi perdendo competitividade. Além disso, a gente teve umas mudanças políticas muito grandes em relação a essas matérias-primas. E hoje, a nossa inserção nesse mercado, né, a nossa entrada nesse mercado das matérias-primas, seja com o lítio ou com as terras raras, é muito na aplicação nós extraímos, produzimos ali dessa cadeia, vamos supor que ela tenha 10 etapas, a gente consegue fazer 2 dessas etapas e depois a gente exporta essa matéria-prima. E aí tem uma coisa muito interessante, né, que nós temos a Companhia Brasileira de Lítio, que está em Minas Gerais, né, no Vale do Jequitinhonha, desde a década de 90, e hoje quando a gente fala em lítio, por exemplo, todo mundo já associa a Sigma Lítio, que é a empresa que apareceu recentemente, mas que tem uma entrada muito mais no marketing da própria empresa, e ninguém lembra que existe a Companhia Brasileira de Lítio, que já está lá desde a década de 90. Então, ela é pouco falada, até politicamente, até pelas pessoas que estudam essa matéria-prima, não se traz muito esse debate sobre o que foi a Companhia Brasileira de Lítio e como ela sofreu nesse país para conseguir desenvolver algumas etapas dessa cadeia. Elaine, falando a respeito da nossa, talvez, incapacidade de dar conta de tudo isso, eu me lembro de uma fala da Laura Richardson. Ela é a chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, né, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e numa entrevista ela falou algo como: na Bolívia, nós temos uma quantidade inexplorada eu não lembro exatamente de que minério ela estava falando. Ela está falando, nós temos. Nós não, né? Mas ela quis dizer, nós temos, os Estados Unidos, como quem pode, de alguma forma, explorar. O fato de a gente não ter a total capacidade de exploração, seja de qualquer dessas riquezas, sempre traz a preocupação de que em algum momento pode haver algum movimento, ou de governo ou não, para que iniciativas de fora do Brasil venham explorar e fazer mais uso do que a gente desse total? Sim, existe essa preocupação. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo um movimento geopolítico em que os países, né, que são considerados impérios, assim, seja a China, seja a Europa e seja os Estados Unidos, eles estão se voltando para dentro, estão trazendo as suas cadeias, a sua produção para dentro dos seus países. Então, isso são políticas que estão sendo desenvolvidas.
E, por exemplo, a União Europeia sabe que ela não tem todas essas matérias-primas que ela vai precisar para fazer a sua transição energética. Então, eles têm consciência no mapeamento que eles fizeram de que eles têm 10% e de que 90% eles vão buscar em outros países. E os Estados Unidos é igual. E eles sabem que se buscar em outros países, eles têm isso como política também, nós precisamos buscar os países que são os nossos amigos. É assim que eles traduzem essa entrada em outros países para trazer essas matérias-primas para a Europa, por exemplo. Então, nós, né, enquanto detentores dessas matérias-primas, eu falo nós, não é só o Brasil, né, a América Latina, se a gente pegar o triângulo do lítio, e aí eu estou falando de Argentina, Chile e Bolívia, que detém as maiores reservas mundiais de lítio, também tem essa preocupação. Então, quando esses países, né, a União Europeia, os Estados Unidos e a própria China, sabem que eles precisam dessas matérias-primas, eles vão buscar nos países considerados amigos, que no caso somos nós também, além da África, que tem bastante reserva também. Então, nós temos que ter essa preocupação. Como é que essas reservas estão sendo extraídas, né, do Brasil? Como é que elas estão sendo exportadas? O que o Brasil está ganhando com isso? Quais são as políticas que nós temos que estão sendo desenvolvidas ou que existem nesse momento para essas matérias-primas? Não é à toa, por exemplo, que a Bolívia está tentando produzir a sua bateria, com o apoio de outros países, mas está tentando produzir a sua cadeia. Por quê? Porque eles querem sair dessa lógica, que são ciclos, né? Para nós, na América Latina, são ciclos que vão se repetindo. Então, o que a gente exporta, aparece um boom, uma transição energética, que não é a primeira que foi feita. O caso do Brasil, por exemplo, a nossa relação com os carros movidos a álcool, ele foi feito numa transição energética em que o petróleo já não era mais possível. Então, teve o choque do petróleo e o Brasil tinha que pensar uma alternativa. Veio o programa Pró-Álcool, que foi uma política. Então, a gente já fez uma transição energética, né? Essa não é a primeira e não vai ser a única. Então, assim, quais são as vantagens que nós vamos ter com essa transição e com as matérias-primas que nós temos, né? O que nós estamos ganhando? Nós vamos exportar essas matérias-primas para que os países façam a sua transição energética? Então, é um pouco por aí. Então, a gente tem que ter essa preocupação, sim. Como o que a gente está ganhando com isso enquanto país, né? Pois é, e o que está faltando para a gente, então, enquanto país, Elaine? A Elaine Santos é pós-doutoranda no programa USP Cidades Globais, está falando com a gente sobre mineração, até para todos nós aqui entendermos um pouco melhor esse setor, a relevância dele e os desafios também. O que é que está faltando? É investimento, é condição legal, arcabouço, legislação no Brasil? O que impede que a gente dê essa virada, Elaine? Sim, eu acho que aí tem várias frentes, né, que a gente poderia destacar aqui como impeditivas para que a gente consiga dar um salto nessa história da mineração. Eu acho que a primeira delas são políticas, como eu falei, né, do Pró-Álcool, que foi uma política muito centralizada, que permitiu que o Brasil ganhasse dinheiro e desenvolvesse carros movidos a álcool, que hoje é um marco histórico no Brasil. Nós não temos hoje uma política bastante centralizada para os nossos minerais estratégicos. Nós temos políticas distintas. Nós temos um licenciamento, né? O Brasil fez uma política de apoio ao licenciamento, que é a chamada Pró-Minerais Estratégicos, para fazer com que os licenciamentos relacionados a essas matérias-primas fosse mais simplificado. Nós temos algumas iniciativas, tem um comitê que analisa somente os minerais estratégicos, para que eles tornem também mais fáceis, né, no processo de licenciamento, mais simplificados. Mas nós temos iniciativas que estão descoladas de uma política central. Então, assim, em termos políticos, a gente tem mineração sendo ampliada para a transição energética. Então, por exemplo, se a gente pensar há 10 anos atrás, pouco se falava sobre o lítio, e hoje o lítio, também como as terras raras, são temas centrais no debate público sobre mineração. Então, nós temos uma política que está defasada em relação à mineração que está acontecendo para responder à transição energética. Nós temos pouco investimento nessa cadeia, que a gente precisaria, sim, avançar e não só exportar a matéria-prima, mas também produzir baterias, ou pelo menos pensar nisso, ou objetivar isso, né? Vamos pensar que isso pode acontecer. O que a gente faz? Nós precisaríamos ter esse apoio. E, para além disso, a gente precisaria, né, pensando nos impactos socioambientais que a própria mineração traz, a gente precisa de transparência, precisa de debates como esse que a gente está fazendo aqui,
para um público amplo, debater com a população quais são as riquezas que nós temos, o que nós queremos fazer com elas e tornar isso transparente mesmo. Eu sempre penso assim, que nós já tivemos debates sobre o petróleo é nosso, nós tivemos debates centrais para as riquezas que o Brasil tem, e que hoje em dia esses grandes temas, né, esses grandes temas que movem o país, eles estão um pouco apagados do debate público, assim. Então eu acho que a gente tem que retomar os aspectos políticos, assim, para a gente elencar aqui para ficar simples na cabeça, né? Os aspectos políticos, nós temos que retomar políticas mais centralizadas para as matérias-primas, para a mineração. Nós temos que pensar em políticas socioambientais também, que sejam, de fato, retornos para quem mora perto dessas áreas de mineração, e tornar isso um debate público, além do investimento em ciência e tecnologia, que aqui pode parecer vago, mas não, a gente tem uma história com essas minerações, né? Com o lítio, com as terras raras, então a gente tem que retomar isso que já foi feito desde a década de 90 e pensar como é que a gente avança, e não começar do zero tudo novamente, porque a gente não está no zero, isso é um fato. Elaine, para uma pergunta do nosso ouvinte, e acho que é legal porque tira um monte de mistérios da cabeça das pessoas. Quem nunca pensou assim? E se debaixo do meu terreno, do meu sítio, de onde eu tô, tiver ouro, ou tiver petróleo, ou tiver alguma coisa, e você estava falando de petróleo agora há pouco, a pergunta do ouvinte Daniel é: o que está na lei que diz respeito a quem é dono do minério? É o dono do terreno? É a federação? É o governo federal? Quem é dono do minério que está debaixo da terra? Nesse momento é a União, né? Isso não pertence a quem está no terreno, quem ocupa a superfície do terreno. O que está no subsolo pertence à União. Mas isso também é um debate, assim, porque algumas comunidades impactadas ou que estão em áreas, né, isso não é um debate só brasileiro também, é um debate internacional, de comunidades que estão em áreas onde, por exemplo, pretende-se extrair lítio, por exemplo, e o lítio é considerado uma matéria de Estado, uma matéria-prima estratégica. Então, isso, assim, para a União, nós temos que explorar porque isso é uma estratégia do país. E, ao mesmo tempo, essa pessoa que está ali ela não concorda com isso. Então, isso se tornou também um debate. E pode ser que essa legislação mude, não sei, né? A depender de como esse debate vai ser feito, porque o que a gente sabe nesse momento é a transição energética não vai voltar. Nós não vamos não fazer a transição, ela vai ser feita e está sendo feita. A transição energética, ela precisa da mineração. Isso é um fato. Para produzir todos esses painéis eólicos e solares e essas turbinas, tudo que a gente precisa para sair do petróleo, precisa de mineração. Então vai aumentar, a mineração vai aumentar e já está aumentando. Então eu acho que esse debate sobre a quem pertence o subsolo, né, se pertence a quem está ocupando ele na superfície ou a União, ele pode voltar para o debate público e a gente debater isso com mais profundidade. Mas nesse momento é da União, então esse pode ser levado para a justiça, pode se tornar um debate jurídico, né, um processo judicial em cada caso, mas se essa matéria-prima é estratégica e o Estado, né, ou as federações pretendem explorar, acho difícil que se consiga retroceder. Assim. Essa é uma regra geral, Elaine, nos países que são os maiores mineradores do mundo? Normalmente é o governo central que detém essas riquezas? Sim, é uma regra geral. E isso tem sido um debate assim, na União Europeia também, porque agora a União Europeia tinha abdicado da mineração, ela periferizou a sua mineração, né? Levou a mineração para os países periféricos e agora eles querem trazer para dentro. Eles querem ter mineração dentro da Europa, porque eles não querem ser tão dependentes da China e não querem ser dependentes de outros países. Então, a mineração na Europa também está aumentando e esse debate está sendo trazido à tona dessa forma também, porque as áreas agrícolas, que são pequenas áreas agrícolas em comparação ao Brasil, né, são pequenas áreas agrícolas, essas populações não querem que extraia minério das suas terras. Então, esse debate sobre quem pertence, quem é o dono do subsolo, voltou à tona. Tem uma pergunta de um ouvinte, o ouvinte Agostinho, de Silvanópolis, Minas Gerais. E ele está intrigado com essa história do elemento terras raras. Ele quer saber onde que ele fica na tabela periódica, viu, Elaine? Terras raras, na verdade, não é um elemento, né? Eles são um grupo de 17 elementos químicos, mas que eles não são bem raros, assim. É um grupo de 17, precisa separar esses elementos todos,
E para separar também exige uma tecnologia assim, absurda, que só nesse momento é a China que domina, porque é a China que tem a maior reserva de terras raras, depois a gente tem Rússia e Brasil. Então, essas terras raras, que são um grupo de 17 elementos químicos, né, incluindo latanídeos e outros como escândio, ítrio, e aí não vou ficar falando esses nomes para não confundir a cabeça de ninguém, mas eles são utilizados também em baterias, também em turbinas eólicas. Eles têm propriedades muito únicas de condutividade, então são elementos que são importantes e a sua junção é chamada de terras raras, mas ele não é um único elemento. Por isso que não está na tabela periódica. Não. O nosso ouvinte estava intrigado. Exato. O Ricardo Tonin, da Moca, ele está agradecendo pela entrevista, pela linguagem compreensível, esclarecedora. Que legal, não imaginava que falar de mineração fosse trazer para as pessoas a possibilidade de conhecer um pouquinho mais esse cenário, né, Thaís? É verdade. Elaine, você acha que a gente no Brasil vai conseguir fazer com que essa riqueza mineral traga riqueza também para a nossa população no curto prazo? Porque é disso que a gente fala, não é? De como cada país trata as suas riquezas e de como distribui isso pela sociedade. Outros países conseguiram de uma forma melhor e a gente ainda não. E o Brasil parece que é sempre o país do ainda não, né? Ainda não. Você tem esperança, pelo que você tem conversado, nesse cenário aqui de transição energética, assunto que ganha uma relevância tão grande em debates internacionais? A gente cobriu a COP29 agora no Azerbaijão, COP30 no Brasil. Tem possibilidade de algum tipo de mudança para melhor, Elaine? Olha, eu tenho esperança sempre, eu acho que a gente não pode perder a esperança. E eu também faço parte dessa luta, assim, no sentido de que eu, quando falo sobre esse tema, eu falo como alguém que também é brasileiro, que quer ver essa transformação, assim, quer que a nossa população tenha acesso a essa riqueza que é nossa, né, que é brasileira. Então, eu acredito nisso, assim, e eu espero cada vez mais que, na medida que esse debate se torna público, a população também, entendendo o que está em jogo, pressione os seus políticos, pressione, informe também, né, com seus colegas, se informe também, para que a gente consiga pressionar para que essas mudanças ocorram. Então, assim, eu tenho defendido muito, assim, nos artigos que eu escrevo no jornal, né, da Universidade de São Paulo, eu tenho defendido muito que a gente tenha, por exemplo, um fundo social para o lítio, que a gente consiga utilizar, porque a mineração também tem um fim. O minério não é para sempre. Quando ele acabou, a gente não tem mais. Então, que a gente utilize esses recursos que vão ser explorados para trazer algum retorno para o país de fato, né? Um retorno que seja descentralizado, que não fique nas mãos de algumas pessoas, né? Que essa população, tanto a população que acaba vivendo perto dessas áreas que são mineradas, que não é uma coisa boa, então essa população seja beneficiada de fato, tanto o país como um todo, que a gente tenha algo mais direcionado, né? E para que isso aconteça, o debate tem que se tornar público de fato. E a população tem que pressionar da forma como ela consegue fazer. Elaine Santos, pós-doutoranda do programa da Universidade de São Paulo. E, Ronald, sua voz sumiu agora de vez. Foi, hein? né? Deixa eu me despedir da Elaine Despede aqui. para mim, Thaís, por favor. Obrigado, viu, Elaine? Elaine Santos, pós-doutoranda do programa USP Cidades Globais, falou ao vivo aqui no Jornal Gente na Rádio Bandeirantes. Obrigada, Elaine. Bom feriado para você. Obrigada e bom feriado para vocês e para todo mundo que nos escutou aqui, que nos ouviu.